Bora lá, presidente aí garantiu pra gente que o Papão não vai cair. Bora lá. Ver o que ele falou nessa entrevista aqui para a Rádio Marajoara, o jornalista José Maria. Trovante chegando, a gente ainda está tentando aí mais dois jogadores ainda nessa janela. Nós vamos conseguir passar por isso. Ninguém está satisfeito, o momento assim, o torcedor é desesperador, mas assim, quem está aqui tem que ter equilíbrio e a gente precisa organizar, não aceitar nunca isso aí no Paysandu, jamais. Nós já caímos algumas vezes na Série B e não vamos cair dessa vez, eu estou afirmando aqui. Repita, presidente, por gentileza. Não, estou afirmando, estou com convicção aí, com fé em Deus, aí a gente vai trabalhar e vai vencer. Pô, essa amarelada aqui é foda, né? Porra, se o cara, como diz a história, o cara botou na mesa, meu irmão, não vai cair, o cara pergunta, repita, não tô repetindo, não vai cair. Tô dizendo que não vai cair. Já falou, meu irmão, agora segura, né? Aí, pô, ele deu uma... Mas lá no final da entrevista ele reafirma de novo. Essa situação lá na frente, vocês podem me cobrar, não vou aceitar isso aí. Eu acho que a Série B, Paysandu não cai, presidente. Não cai, Paysandu não cai, é uma Série B muito disputada, mas você vê, o Paysandu perdeu 2 jogos por diferença de 2 gols, com todas essas dificuldades que tem. Então a gente arrumando a casa aqui, a gente... Cara, isso é verdade, eu já fiz 1000 vídeos aqui, né, vocês que acompanham aqui o canal. Isso é verdade, cara, o Paysandu com todo esse elenco que a gente diz que é ruim, com 1000 jogos, né, fez 17 jogos em 60 dias, bateu o recorde nacional. Com tudo isso, tu não pega um jogo e dizer, cara, o Paysandu foi dominado, não levou goleada por sorte. Tu teve 2 jogos com 2 gols de diferença, né? Que foi esse do Novo Horizontino, agora eu não tô lembrado qual foi o outro. O do Novo Horizontino que a gente ainda fez 1-0, né? Então, com tudo isso, por isso que eu acredito também na recuperação, principalmente considerando que vem reforço, né? Por isso que eu acredito também. Apesar dos pesares, né? Essa Série B eu acho que ela não tá com um nível tão elevado assim, principalmente porque a gente não tem nenhum time grande lá do Clube dos 13 e a gente também não tem os grandes do Nordeste, né? Ceará, Fortaleza, Sport, Bahia, que estão sempre lá também, que é quase que uma vaga garantida também. E nós temos 27 jogos para poder aí consertar, a gente vai ter uma hora que a vitória vai começar a chegar, está demorando muito, 11 jogos aí, isso aí é surreal, mas assim, tem que ter esse enfrentamento aí, tem que ser firme. O Luizinho já fez o acerto dele com o Paysandu, vai ser anunciado também a saída, e daqui a pouquinho, acho que talvez eu não há aqui com vocês, o Claudinei vai ser já anunciado no nosso site. Então, já foi assim, anunciado. a gente está preparando o trabalho, o Claudinei vai para o clube hoje não tem treino, chegamos ontem, ainda teve um atraso ontem no voo, saindo de Cuiabá, nós chegamos em Confins, e lá teve um atraso de quase 3 horas, chegamos aqui por volta de quase 3 da manhã, hoje não tem treino, amanhã já começa a rotina já com o Claudinei já foi apresentado, o Claudinei chegou na quinta-feira, eu mesmo apresentei ele para o grupo, mas já tinha feito o trabalho de jogo, o Sandro, ele não quis opinar muito, só conversou rapidamente alguns pontos com os jogadores, até porque ele não conhece muita coisa, vai agora com essa semana tendo um treino cheio, já começa já a dar o perfil dele, e assim, passou o que ele entende um pouco de futebol, o que ele quer, time com intensidade, com corrida, a gente vai avaliar tudo, ele tem esses dias aí para a gente poder avaliar, fazer um choque aí, mexer com o mental também, e assim... É a história, né? Resta a gente confiar. Eu tô confiante nesse cara, porque, claro, eu tô sempre considerando essa confiança que vem reforços, né? Pô, é um cara que tá experiente em Série B, pô, já treinou aí uns 6, 7 times de Série B, subiu o Avaí, segurou a Chape lá em 2018. O Avaí, já falei pra vocês, de 17 jogos ele ganhou 12 e subiu o Avaí. A Chape, ele tinha jogos de reta final com São Paulo e Santos, venceu. Então, porra, dá pra confiar no cara, né? Claro, desde que tenha reforços. Nesse momento agora, daqui a pouco vai aparecer um dizendo que lá na Curuzu está tendo um clima ruim entre os dirigentes, que a comida não presta, que não sei o quê. Então, assim, no futebol só vale uma coisa. E Nelson, Zé Maria, vocês estão há muito tempo, só vale a vitória. Então, Isso aqui é verdade, bicho. Isso aqui é verdade. Se a gente tivesse ganho, por exemplo, na Curuzu, de 0-0, né? O time não jogou tão bem, mas acho que merecia a vitória.
Aliás, não sei, né, se merecia, porque futebol também é isso. O Criciúma achou um gol lá, fez um gol e segurou, né? Mas se a gente tivesse ganho, né? A gente estaria agora com 7 pontos, ainda estava na zona, mas não estava esse desespero todo, né? Então, realmente, né? E outra, né? Se tu for ver, isso é muito verdade, né? Se tu for ver de todos os resultados, resultado trágico mesmo, foi a derrota para a Chape e essa derrota para o Criciúma. Eu não digo nem se a gente tivesse ganho as duas, mas se a gente tivesse ganho pelo menos uma e empatado a outra. Né? A gente estaria com 4 pontos a mais, estaria com 8, estaria na zona, mas não tava esse climão. Para mim, o desesperador mesmo, a derrota cachapante foi para a Chape e essa contra o Criciúma que a gente não poderia ter perdido. Que acontece fora disso aí, as coisas não vão indo bem. A gente participou de várias competições, chegamos na final do Paraense, acabou sendo na disputa dos pênaltis. Chegamos na Copa Verde, acabamos ganhando, mas esse excesso de jogos no começo da nossa competição mais importante, que é a Série B, e aí ocasionou muito. Isso aqui é que é foda, vamos aí, jogos, você imagina jogando o jogo do Goiás, na final, aí você poupa jogador para jogar contra o Vila Nova. Você joga as finais do Paraense, você... O problema é esse aqui, que ele falou aqui, Peraí, deixa eu voltar aqui. E aí ocasionou muitos jogos, você esquece dos pênaltis. Chegamos na Copa Verde, acabamos ganhando, mas esse excesso de jogos no começo da nossa competição mais importante, que é a Série B. Aqui pronto, esse excesso de jogos no começo da competição mais importante pra gente. Aqui é que tá o erro grande dele, né? Ainda bem que ele já reconheceu e espero que corrija. Pô, se tu tem uma competição importante, por que tu não começa a poupar já lá no Paraense na Copa Verde, pô? Né? Afinal, não, tudo bem que ninguém ia perdoar poupar a final contra o rival e a final contra o Goiás. Mas, cara, começa a botar a base lá, vai mesclando, chama a torcida pro teu lado, pô, faz um trabalho de marketing na rede social, fiel bicolor, faz que nem o Santos lá, aplaudam a base, a gente vai colocar a base no Paraense e na classificatória da Copa Verde, né? Os meninos estão amadurecendo, vamos valorizar nossas joias e vai botando os moleques, pô. Porque com isso tu mata 2 coelhos com uma cajadada só. Tu segura o desgaste do elenco e vai que tu dá uma sorte de revelar um cara desse aí. Porque é aquela história, tudo bem que um CT bom do Santos ou do Palmeiras, que tem uma questão física, uma questão fisiológica que prepara o moleque melhor, verdade, beleza. Mas assim, tu acha um moleque bom com 17 anos, tu consegue tirar o atraso depois na preparação dele. Então, e outra coisa, tu só vai saber, o moleque pode arrebentar lá na base, mas tu só vai saber em jogo oficial quando tu botar o moleque. Então, cara, eu não consigo entender isso, cara. Eu não consigo entender. O Paysandu não utilizou para não dizer que não entrou o Thalisson no finalzinho lá, dessa Copa Tabajara, que é a Copa que foi com a Tuna, Grão-Pará, e o Lucão, né? O Luca que entrou contra o Manaus lá, naquele jogo debaixo de água na Curuzu. Eu não entendo isso, cara. O time não tem nada a perder, joga contra Capitão Poço. Todo respeito, joga contra Santa Rosa e não bota moleque da base, que tu não tem nada a perder. Né? Pô, Paraense são 8 vagas, né? São 12 times para ganhar 8 vagas para fase classificatória. Aí tu não bota o moleque da base. Aí não adianta depois ficar... porque a gente tinha tantos jogos, porque são muitos jogos, o calendário... Pô, tu não sabia desde o início? Não sabia desde o início? Né? Porra, e aí pronto, aí é malhado por conta disso, né? E aí ocasionou muitos jogos, você imagina jogando o jogo do Goiás, na final, aí você poupa jogador para jogar contra o Vila Nova. Você joga as finais do... Uma sala a ladainha aí. Paraense, 3 jogos, fizemos a mudança no treinador, a gente sustentou o Luizinho, porque entendeu que eu acho que o Luizinho, nesse cenário todo aí, ele vinha tentando tirar algo a mais, mas assim, com o elenco curto, teve tudo isso que eu coloquei aí, mas com excesso de jogos não segura ninguém, daqui a pouco não segura o presidente, vai segurar o treinador. Então, olha aí, galera, é isso mesmo. Eu achei as 2 decisões acertadas, tá? Tanto manter o Luizinho, porque assim, se já não tinha tirado há muito tempo, não ia ser a primeira vez que a gente teria no jogo contra o Criciúma uma semana de descanso, é que se ia tirar. Ou já tinha tirado antes,
ou dava a última chance para ele, que foi o único momento em que ele teve uma semana de treino. Então, eu acho que aí foi coerente. Ó, vamos te dar a última chance, já que tu não teve tempo. E se não corrigir, se não acertar, a gente tira. Dentro do erro, eu acho que essa foi uma das decisões acertadas, né? Eu acho porque se não tirou antes, né, que eu acho que seria razoável tirar antes também, mas se não tirou, e a desculpa era que eram muitos jogos, então faz sentido dar uma chance quando eu tinha uma janela de descanso. Né? E é isso que ele falou, galera. Eu falei no outro vídeo. Ah, porque a diretoria é isso e aquilo. E é verdade, as nossas críticas são válidas, muito embora eu já falei para vocês que eu não curto ficar me afundando nisso, porque a imprensa já faz isso e tem que fazer mesmo. Né? Eu não gosto de ficar me afundando nisso, porque para mim traz mais coisa negativa ainda. Então deixa a imprensa fazer, deixa os outros canais fazer, ainda bem que tem canal que faz, ainda bem. Eu prefiro aqui, vamos passar, mano. Passa aí, vamos ver o que dá para fazer. Então, eu acho que o erro foi esse, né? Já sabia que ia acontecer e continuou, e não previu isso antes. Então foi aquilo que eu falei para vocês. Não é assim não, eu sou presidente, tu viu que ele falou aí, não segura nem presidente, tu acha que não tem conselheiro lá já no pé dele? Aí você pode dizer, não, mas é tudo corja, é tudo amigo, e é verdade, isso acontece em clube, isso acontece na política institucional, acontece em qualquer lugar que tenha política. Isso é verdade, mas, meu amigo, quando o bicho começa a pegar, tem aquela história, os ratos começam a pular do navio, é assim. É tudo amiguinho, mas quando o bicho começa a pegar, mesmo que seja o mesmo grupo, ó, frita o cara. Então, eu creio que ele vá se movimentar, não é porque ele é bonzinho, eu nem conheço ele, né? Não é porque ele é bonzinho, né? Porque ele também tá pensando na pele dele, pô. Ele tá pensando na pele dele. A gente precisa ser honesto e ser. Ninguém é leso, ninguém é burro, ninguém aqui é o dono da verdade. Tá todo mundo aqui, eu sou presidente do Paysandu, dos maiores times do Brasil, da Amazônia, aqui é o primeiro. A gente precisa ter pulso firme agora, trabalhar, falar pouco, mas eu tenho horas que eu preciso me posicionar e eu aceitei o convite porque você tem uma audiência boa e eu preciso, como presidente do clube, falar porque o torcedor está passando por uma situação que ele não está feliz com o clube, não está feliz comigo, não está feliz com os jogadores e a gente precisa dar um norte para o torcedor entender o que está se passando e daqui para frente vai acontecer. Então, eu estou garantindo, a gente vai trabalhar e não vamos cair. Isso aí eu tenho certeza, é recuperar. São 27 jogos, eu falo, nós estamos a 2 vitórias. Então, o primeiro passo agora é tirar esse afogo que vemos passando aí. São 6 pontos para o primeiro da zona. Nós tínhamos um jogo contra o Criciúma, que era o adversário direto, perdemos. Agora a gente tem a oportunidade do Botafogo aí, que tem 10 pontos. A gente ganhando no Botafogo, a gente diminui de 6 para 3. Então, assim, o futebol, ele é muito dinâmico, né? Muito rápido as coisas. É isso aí, galera. É aquilo que eu falei. Claro que os times não atualmente com essa qualidade da assinagem, mas a gente espera que com reforços, pô, tirar 6 pontos em 27 jogos, pô, dá, galera, dá. Agora, claro, dá, e eu espero que ele cumpra a palavra e se comprometer aos reforços, né? E a gente tem a oportunidade aí a cada jogo de mudar a história e, assim, o mesmo torcedor que lá atrás te aplaudiu, hoje ele está jogando pedra, lá atrás ele volta depois a aplaudir, porque futebol a gente mexe com emoção. Ninguém gosta de ninguém, eu tenho que gostar da minha família. E é isso mesmo, torcedor é isso, e essa que é a graça do futebol, né? Torcedor é isso mesmo, fez coisa certa, tá ganhando, a gente aplaude. Não tá, é assim, futebol é emoção, né? Ninguém vai, eu vou racionalizar, não existe isso. Da minha mulher, da minha mãe, do meu pai, gostar de mim eu não quero que ninguém goste, eu quero que goste do clube e assim, o clube... O Zé Maria caindo na gargalhada aqui, né? O cara dando uma desabafada aqui. Porra, tá todo mundo me cobrando, não quero que ninguém goste de mim. O Zé Maria aqui, ó. Ó a gargalhadinha aqui, ó. Gostar de mim, eu não quero que ninguém goste, eu quero que goste do clube. E assim, o clube... Porra, sacanagem, bicho. Porra, o cara tá desabafando aqui, o cara rindo, porra. O clube precisa ser respeitado, como lhe falei. A gente não vem sendo chacota de fazer atuações de
de pegar goleada, de fazer vexame. O que a gente tem é perdido no último minuto, a bola não tá... Isso é que é foda, né? Apesar dos pesares, a gente não tá sendo goleado ou dominado a partida inteira, né? Até próprio contra o Cuiabá, né? Que a gente ficou lá atrás. De uma certa forma, assim, o Cuiabá não teve aquelas chances, nossa, milagrosas, né? Teve uma cabeçada lá que o Gabriel tirou, mas foi distante, uma certa distância da área. Então, de fato, né? Por isso que me dá um pouquinho de esperança ainda. Entrando, isso aí precisa mudar de uma hora para outra. Então, acho que o ataque nosso, a gente está deixando muito a desejar. O Nicolas saiu agora, a gente vai dar cara nova, está chegando um atleta aí de 28 anos amanhã, um jogador aí com uma estatura de 1,94, a gente espera para dar forças aí por lado, jogadores com intensidade. Os que estão jogando hoje estão jogando, mas estão jogando com essa parte de imitação física. A gente precisa, o nosso combustível hoje físico está muito baixo. A gente precisa, o próprio Rossi começou numa intensidade maior, com esse excesso de jogos aí, não está conseguindo treinar força, baixou também um pouco. Isso é verdade. Então bora pular que isso a gente já sabe. Assim, normal. Daqui a pouco tá todo mundo aí, o torcedor tá vou jogar a toalha e não vamos cair. Repita, por favor. Jamais. Vou jogar a toalha e não vamos. Igual isso. Agora, o que o torcedor quer ver, não quer ver a omissão. E é isso aí, vocês nunca vão ver de mim. A omissão, a entrega, jogar a toalha. Não vou jogar a toalha e não vamos cair. Isso aí não é desculpa, não. Olha só. Não vou jogar toalha e não vamos cair. É isso que a gente quer ouvir, pô. Agora, não adianta ser só palavrinha, não, pô. Tem que trazer reforço. Porque só, não vamos cair, eu vou resolver. Tem que trazer reforço. Pô. Falando... vou jogar a toalha e não vamos cair. Repita, por favor. Jamais. Repita, olha, não vou jogar a toalha e nem vamos cair. Trazer um jogador como o Thiago Heleno para o Paysandu, um cara que ganhou tudo no Atlético Paranaense, bicampeão, capitão, o apelido dele é general lá. Pronto, tá aí, para não dizer que a gente só mete o pau, né? Errou no planejamento, errou tudo e errou feio mesmo. Tá aí, ó, uma acertada aí. Não sei como o Paysandu conseguiu esse milagre, cara. Vai dizer, jogador de 36 anos para Série B, 36 anos e ainda considerando que é zagueiro, cara multicampeão, pô, ganhava 300 pau lá no Atlético Paranaense. Consegui trazer pro lanterna da Série B. Tudo bem que o Paysandu tem camisa, mas não deixa de ser o lanterna e tá no norte, né? Que a gente sabe que existe esse mito aí de que no norte os contratos são mais caros, né? Então, de uma certa forma, legal, beleza. Parabéns. Quando é para dar parabéns, legal. Mas errou, tá tentando corrigir aquilo que errou feio lá no início. Um cara que, se vocês tiveram a oportunidade de ver a última entrevista dele de despedida lá, falando que ele tem para entregar para o futebol. E é um cara que nós brigamos com o Mirassol, o esporte, eu venho desde dezembro. Esse cara aí tinha vaga tranquila aí no Mirassol, no esporte, no Goiás, né? Tinha vaga tranquila, Juventude. Tem muito a render esse cara aí. Ainda bem que não sei por qual motivo ele veio e tomara que fique. Dezembro, tentando contratar esse jogador, ele tinha um contrato lá e ele era um cara que não queria sair de uma forma diferente do Atlético, porque ele teve um problema no passado, por culpa da campanha do Atlético, e ele, como ele era o capitão, teve algum tipo de desentendimento lá e tentaram meter nele a culpa, e ele é um cara muito firme, e ele tinha um contrato lá, e aí ficou demorando essa negociação e nunca deixou de treinar lá no Atlético Paranaense, e agora nós tivemos a oportunidade, ele acreditou no projeto, ele não viria para cá para manchar a carreira dele com tudo que ele entregou no futebol, em níveis altos, em Série A. Nunca jogou, acho que o Thiago Heleno nunca jogou Série B. Cara, confiar nisso aí também, né? Pô, o cara como o Thiago Heleno, ele vai vir pro Paysandu para cair com o Paysandu? Eu espero que não, né? E eu espero que continue contratações nesse nível aí. Então, assim, todo esforço é grande, assim, eu vejo, porque hoje... Inclusive, galera, por falar em contratação, coloca aí no comentário, o que tu acha? Se fosse para escolher 2 posições, quais posições que vocês contratam? Porque não dá também, né, galera? Vou trazer 6 caras. Não dá, pô, a gente não tem grana, não tem nem jogador disponível. Eu traria um segundo volante ou um meio, mas é difícil, um camisa 10 hoje é meio difícil, né? Só tu vai pegar, vai arrumar onde um camisa 10. Mas eu buscaria ali um segundo volante, um cara que tivesse uma certa habilidade.
Ou claro, se arrumasse um meia atacante ali de ligação bom, beleza. Mas alguém ali nesse meio e um matador, um estilo ali Anselmo Ramon. Porra, eu acho que isso aí resolveria nosso problema. Mas a zaga, meu irmão, zaga não resolve problema de ninguém. Mas o lateral peca. Isso não resolve problema de ninguém. Nesse momento não resolve problema de ninguém. Resolve a longo prazo. Mas agora a gente precisa de um matador e de um cara que deixa alguém na cara do gol. No mundo do futebol tem a rede social e tem muito cara que, assim, faz para querer ganhar hater, né? Para ganhar coisas. Um dia desse um repórter disse que o Paulinho Boia estava em Belém, o cara nem se preocupa hoje para saber se o cara Porra, essa furada aí foi foda, né? O cara disse que tava, publicou e o cara tava em Brasília. Mas beleza, acho que é isso aí, galera. Agora ele vai falar outras coisas aí, acho que basicamente é isso aí, né? O que eu gostei da entrevista é que ele se comprometeu muito, então tá tudo gravado que ele se comprometeu. Claro que palavras o vento leva, mas tá gravado aí, ele foi bem duro, que nós vamos permanecer, que vai abrir, disse também que vai abrir o cofre, fazer um esforço, né? Ele disse também que não tem dinheiro, lá na frente ele disse que não tem dinheiro, que não fecha a conta e tal, mas para não ficar muito longo que a gente não vai reagir a isso, não fecha a conta, se vira, já sabia disso, fez um planejamento errado, se vira, né? Ele mesmo já admitiu que fez errado, agora se vira para corrigir o erro aí. Beleza, galera? Então esse vídeo aí, para não ficar muito longo, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, pô, se inscreve aí no canal, o canal tá com bastante view e pouco inscrito, então já se inscreve aí, dá o like, porque isso chega para mais gente, com isso tu me ajuda, e aí eu produzo conteúdo todo dia, e há essa troca aí, né? Então me ajuda, não paga nada, só dar o like e se inscrever, beleza? Forte abraço, saudações bicolores.